mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, sobre as bênçãos de Deus, nosso Pai, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação pela web rádio Estação da Luz, com a proteção de Jesus, nosso mestre e governador espiritual da Terra, agradecendo a proteção, inspiração dos bons espíritos que sempre estão conosco, só com aqueles que fazem a caridade e do amor roteiros da própria vida. Na técnica, temos o nosso querido Tavares e, compartilhando conosco este programa, querido amigo Ronaldo Gomes, a quem passamos a palavra para a sua saudação inicial. Paz, saúde, gratidão, mais uma vez, por estarmos aqui, agradecendo a todos vocês, pelo carinho e atenção, que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios, com a ajuda do plano espiritual, nos inspirando, amando de Jesus, com seu amor em nossas almas. Muita paz. Muito bem. Hoje, em Espiritismo e Educação, nós vamos conversar sobre Jesus e a educação. E a literatura espírita é farta em abordar o nosso querido mestre Jesus nas suas mais diversas facetas, inclusive a de educador, de mestre. E nós vamos tentar trabalhar hoje exatamente a visão que o Espiritismo tem de Jesus sobre a sua pedagogia, a sua proposta educacional, e como colocá-la em prática, tanto na família quanto na escola. E nós vamos iniciar lembrando Allan Kardec, porque ele já, lá no lançamento de O Livro dos Espíritos, já abordou Jesus, quando ele perguntou na questão 625 qual seria o guia e modelo da humanidade, e a resposta é Jesus. Mas Allan Kardec faz um comentário a essa resposta. E o comentário é muito importante e tem um trecho bastante significativo que vocês vão me permitir, então, aqui ler para introduzirmos o nosso programa. Diz, então, Allan Kardec, no comentário à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, este é o comentário de Allan Kardec, ele mostrando, então, que Jesus é o único ser que já esteve aqui na face da Terra em perfeita comunhão com Deus, o verdadeiro representante da lei divina e que veio, portanto, ser modelo. Mas modelo do quê? Modelo de moral, modelo de virtude.
Portanto, nós podemos começar por aí a primeira abordagem do nosso programa, lembrando, então, que a pedagogia de Jesus é, na verdade, uma pedagogia do comportamento, porque ele apela à nossa vivência no mundo. Ele faz um apelo para a nossa melhor convivência com o outro. E aí, então, focando essa questão educacional, nós temos que nos perguntar, mas como aplicar essa pedagogia do comportamento, tanto na família quanto na escola? Vamos trocar em miúdos. Como colocar em prática os dois principais ensinos de Jesus? Primeiro, amai-vos uns aos outros. Segundo princípio, faça ao próximo somente aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Vamos, então, conversar sobre o primeiro princípio, o amai-vos uns aos outros. Vou, então, colocar aqui o Ronaldo na nossa conversa. E aí, Ronaldo, por que nós ainda temos muita dificuldade de amarmos-nos, de fazer esse aprendizado de conseguir amar o próximo? E, pelo que sabemos, nós temos ampla dificuldade do amarmos uns aos outros, tanto na família quanto na escola. Aliás, na escola nós sabemos que a convivência entre professores não é um mar de rosas, nós sabemos que entre alunos existem muitas dificuldades. Mas, Ronaldo, à luz do Espiritismo, qual é o nosso problema de, passados mais de 2000 anos, não temos ainda conseguido colocar em prática esse primeiro princípio: amai-vos uns aos outros? Marcos, penso que não é difícil. A dificuldade está justamente em nós querermos sempre transformar o outro. Nosso desejo não é a nossa transformação, mas o desejo de transformar o outro, mudar o outro, porque, afinal de contas, quem precisa de transformação é o outro. Eu não preciso. Eu já tenho as minhas próprias dificuldades ou as boas qualidades, mas o outro não. O outro precisa, de fato, mudar. E nós ficamos nesse dilema de achar sempre, no caso da família e da escola, que é a escola que tem que fazer o seu dever de casa. Mas a escola também acha que a família que tem que fazer o seu dever de casa. Eu penso, na minha opinião, que há mais de 2000 anos, vou botar 4000 anos, porque vem com Moisés, nos 10 mandamentos, que se resume em 2, como você colocou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Que queres que o próximo te faça, faça a você mesmo. E nós vemos hoje com a pandemia, me perdoe fazer essa colocação, muitos de nós ainda seguimos as aglomerações. Seguimos, de fato, que alguém fala, comunica-se que isso tudo é uma balela, não tenha preocupação com as coisas que estão acontecendo. Aliás, não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Esse é o outro lado da moeda. Preocupar comigo. Eu preciso trabalhar, ter o meu dinheiro. Não tem que se preocupar se o outro tem ou deixa de ter, se passa fome ou deixa de passar fome ou não, não me interessa. Enfim, há 2000 anos Jesus só pediu isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tudo se resume nisso. Mas, há 2000 anos, ele vem, está de braços abertos, apenas esperando que nós façamos, de fato, o que diz a doutrina espírita, a reforma íntima, não a reforma do outro, a minha reforma íntima. A moral, como você bem colocou, a moral ainda assusta, mas a moral é a regra do bem proceder uns para com os outros. Ter o meu exemplo, não de santidade, como nós falamos muitas vezes aqui. Marcos, desculpe, eu errei com você da outra vez. Isso é moral também, reconhecer o próprio erro e não o erro do outro. O outro, de fato, se conhecer, você vai falar: não, Ronaldo, mas quem errou fui eu.
Não, Marcos, me perdoe, tudo bem, você pode ter errado, mas olha só o diálogo da compreensão, da fraternidade, palavras esquecidas em nosso meio humano, porque essa é a outra palavra, o terceiro ponto, a humanização espiritualizada de fato, que está faltando no meio político, da sociedade como um todo, e nós vamos falar dos núcleos da sociedade, que são as famílias e as escolas. Percebemos que as escolas, assim como a família, estão renegadas. Perceberam como na pandemia nunca se viu a necessidade de estarmos em família, resgatarmos esses princípios básicos da família, do aconchego da afetividade, do pai, da mãe, dos valores que principia-se, de fato, com a educação na família, mas que a escola agora precisa também estar integrada a essa comunicação de amor, de fraternidade, na educação das crianças e na participação da família, escola e comunidade. É isso que está faltando, Marcos. Esse amor da minha transformação, da minha empatia com o outro e saber de que eu, sozinho, não faço nada se não pensar na coletividade. Nós temos que entender, né, Ronaldo, que já desde a época de Jesus e anteriormente a ele, nós éramos materialistas e egoístas. E apesar de termos 2000 anos de história, desde a vinda de Jesus, predomina em nós, seres humanos, ainda o materialismo e o egoísmo. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz que antes de querermos discutir, por exemplo, vida após a morte ou reencarnação com alguém que seja materialista, antes de mais nada, nós precisamos discutir com ele a questão da alma. Ou seja, levá-lo a se questionar se, afinal de contas, a alma poderia ou não existir. E quais as implicações disso? Porque como ele não acredita na alma, não adianta falar para ele, não, que depois da morte a vida continua. Não adianta dizer para ele que nós vamos ter a reencarnação para continuar o nosso projeto evolutivo. Ele não acredita na alma. Então, é urgente que no campo da educação, tanto na família quanto na escola, nós comecemos a introduzir essa questão de discutirmos a alma, se ela existe, se ela não existe, se ela existe, o que ela seria, e assim por diante. Claro, já tem os que vão dizer que isso até tem a ver com a família. Tudo bem, mas com a escola, a alma é problema da religião. Nós temos que dizer que, na verdade, a alma é problema da filosofia, é problema da ciência, é problema da cultura humana. E Jesus foi muito claro quanto a isso. Quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse a Deus acima de todas as coisas, ele já nos colocou no campo da espiritualidade. Está falando de Deus, o Ser Supremo, o Pai, o Criador. Então, não há como fugir disso. Essa é uma discussão que o Espiritismo está trazendo para nós, ao focar Jesus como mestre. E já que ele nos lançou uma pedagogia do comportamento, porque ele pede, olha, faça ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. É pedagogia do comportamento. Mas, como materialista, eu posso questionar isso. Para quê? Se eu vou morrer como todo mundo vai morrer, se só tem esta vida, e, portanto, eu tenho mais é que viver esta vida. Como você muito bem colocou, Ronaldo, ora o outro, qual é o problema? Ele não é problema meu. Não é problema meu. Eu tenho que ganhar a vida, porque a morte vai chegar uma hora e eu não posso morrer sem ter ganho a vida. Esse é o pensamento materialista.
Mas como nós temos em nós mesmos, de forma assim, intuitiva, a questão espiritual, aí nós partimos para um outro extremo que você colocou muito bem, Ronaldo. Não, Jesus tem razão. Jesus tem razão. E olha, e vou mais além. Praticamente todos os homens e mulheres nesse planeta precisam aprender a fazer aos outros somente aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Esse é o nosso grande problema. Agora, graças a Deus, e aí vai do discurso que você colocou, né, Fernando? Os outros precisam colocar isso em prática, os outros precisam se modificar, os outros têm que fazer a reforma íntima, os outros têm que fazer educação. Jesus é muito bom para os outros, e eu não me coloco. E aí, é claro, eu faço isso, você, Ronaldo, faz isso, o Tavares faz isso, o vizinho faz isso e vai por aí afora. E nós estamos o quê? Nós estamos adiando, porque estamos sempre jogando essa responsabilidade da transformação moral para o outro. E aí os pais pegam, bom, está na hora de colocar o meu filho na escola, com aquela esperança que a escola vai educar. Aí a escola recebe a criança. E aí, então, os professores ficam assim pensando, qual é a hora que vai ter essa reunião de pais, que nós precisamos conversar com esses pais, porque esses pais precisam educar esses filhos. Ou seja, está aí a transferência de novo. Né? E aí vem esse debate sobre Jesus. Não, Jesus não tem nada a ver com a escola. Escola aqui no Brasil é laica. Jesus é problema da religião. Se nós vamos discutir Jesus na escola, nós estamos levando a religião para dentro da escola. Então, que Jesus seja discutido lá na igreja, que seja discutido na família, porque a família tem todo o direito de escolher uma religião. Mas aqui na escola, não pode. Mas acontece, Ronaldo, Jesus fundou alguma religião? Porque eu andei pesquisando e eu não consegui encontrar, sabe, uma religião fundada, uma igreja assim, fundada e organizada por Jesus. Você que também é estudioso, você encontrou alguma coisa? Bem colocado. Esse é o grande problema. Você colocou aí, na religião, cada um que cumpra o seu dever nas suas interpretações que queira levar. Agora, como filosofia de vida, de humanização, de espiritualidade, Jesus é o nosso maior exemplo. Maior exemplo em todos os aspectos. Quando chegam para ele e falam assim, Senhor, vimos um homem que em teu nome expeliu o demônio e nós lhe proibimos. Jesus fala o quê? Não, só porque não nos segue? Sim, Senhor, só porque não nos segue. Não faça isso. Quem não é contra nós é por vós. Isso mostrou o quê? De fato, que nós brigamos hoje em dia por causa de religião, porque o espírita não pode tirar o demônio, entre aspas. Os outros podem tirar o demônio porque ele pertence a essa. Qual foi a autoridade que Jesus deu? A qual religião? E o bom samaritano, que de fato que te parece que está fazendo bem? São N ensinamentos pedagógicos, didáticos, que Jesus nos deixou como ensinamento. Pegou 12 homens, materialistas, e de fato os transformou com calma, com exemplo, com amor, com todo o carinho possível de energia, com Pedro e tantos os outros, com Tomé, logo depois da ressurreição que lhe aparece, duvidando, mas mostrando o quê? O lado material da humanização e da espiritualidade que existe, o espírito imortal. Filosofia. Com 12 anos, Marcos, se não me engano, com 12 anos, ele foi falar com os principados lá da sua época, não é registrado isso? Ficaram maravilhados que Jesus falava com 12 anos sobre ciência da sua época e até muito mais. Falava da filosofia e até muito mais. Que criança é essa que com 12 anos já demonstrava esse espírito de humanização acerca, que ele coloca, acerca do meu Pai que está no céu? Então, Marcos, Jesus é o nosso espelho maior, como na pergunta 625 colocada por você. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos são taxativos.
Jesus. E o seu livro, Educação com Cristo, se não me engano, é isso? É isso mesmo, está aqui, ó. Eu estou mostrando aqui na tela. Ah, já estava na sua mão, né? Olha aí. Ó. Estava Esse aqui, livro, é uma sugestão particular. Não é porque é meu amigo, não. Leiam, porque vocês verão ali grandes ensinamentos com o Cristo na situação pedagógica da educação e na didática. É verdade. Esse livro, Educação com Cristo, eu escrevi a convite da Federação Espírita do Estado de Goiás, a convite também da minha querida Ivana Heisk, e ela aí está aparecendo na tela assim, várias obras de minha autoria, mas hoje nós estamos destacando aqui o livro Educação com o Cristo. E tem um capítulo aqui no livro, que é o capítulo 9, em que eu utilizei um estudo que foi realizado pela queridíssima Sandra Borba Pereira, a nossa querida Sandra, que tem um trabalho maravilhoso, uma grande pedagoga, educadora, espírita, e ela escreveu sobre os princípios da prática pedagógica de Jesus e a sua aplicação. Eu ampliei o estudo dela, e ela destacou 7 princípios, vamos destacá-los aqui rapidamente, 7 princípios que mostram como Jesus é realmente um educador, como ele formulou uma pedagogia, que nós chamamos de pedagogia do comportamento, e que Herculano Pires chamava de pedagogia da esperança. É uma coisa bonita, né? Pedagogia da esperança. Mas vamos lá. Primeiro princípio da pedagogia crística, a pessoa humana. Porque Jesus, e o Ronaldo, né, você colocou aí mais de uma vez, Jesus se preocupava conosco, seres humanos. Por isso a sua pedagogia é uma pedagogia humanizada. Nós podemos dizer que é uma pedagogia humanitária. Ele visava sempre o ser humano. Ele estava sempre conosco, em todas as ocasiões. O segundo princípio, nós chamamos de o crescimento pessoal. Jesus trabalhava para que as pessoas crescessem. Por isso que muitas vezes ele encerrou os seus diálogos sempre dizendo, tudo bem, vai e não peques mais. Porque ele confiava nas pessoas, sabia, não, agora ela vai crescer. Não, agora ele vai. Não tem problema. E só uma observação, Marcos, e também falando Sim. sobre o aspecto, vai, não peques mais, pois tua fé te salvou. Isso. Para engrandecer nele esse aspecto da sua confiança em si, e não peques mais. Quer dizer, saia desse casulo, enfrente-se a si mesmo, não o outro. E outra coisa, não julgueis. O tempo todo Jesus fala sobre isso. Não julgueis, julgue a você mesmo, a sua consciência. Olha esse levantar de uma autoestima. Verdade. O terceiro princípio é a valorização do contato pessoal. Olha, todos os 4 evangelistas, então nós estamos falando aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos relatam Jesus sempre rodeado das pessoas. Ele estava sempre atendendo as pessoas, fosse quem fosse, gente do povo, as mulheres de má vida, como se falava na época, fossem sacerdotes, fariseus, não importava. Então, ele valorizava o contato pessoal. Ele inaugurou o culto do Evangelho no lar. A coletividade. Sim. Partindo do indivíduo na sua transformação, pensando na coletividade. É o que está faltando hoje em dia, principalmente. É por isso que nós precisamos fazer isso também. Valorizar o contato pessoal. Isso é importantíssimo. 4º princípio, que é a questão da experiência humana. Quando ele chama os 12, diz assim, bom, eu já os preparei. Agora, vocês vão formar duplas, e formando duplas, vocês vão sair para pregar o Evangelho. E ele dá apenas uma orientação. Se vocês forem bem recebidos, né? Se não forem bem recebidos, sacode a poeira das sandálias, parte para outra casa, e vai seguindo. Ou seja, ele
como bom educador, orientador do processo de aprendizagem, ele preparou os discípulos e depois soltou-os. Bom, agora é com vocês. Quando os discípulos, por exemplo, chegavam a ele e diziam assim, mestre, nós fomos fazer que nem o senhor lá para curar lá o paralítico, e ele não levantou. E aí? Aí falou, é porque vocês não usaram da verdadeira fé. Mas calma, eu vou lá atender, tá? Só para vocês verem de novo, mas precisa ter a fé, não é a simplesmente a técnica, mas é a fé. E depois, sem Jesus, eles vão aprender, né? Porque eles sabiam, estavam preparados, mas tinham que colocar em prática. E ele coloca, Diga, né? Vós sois deuses, o que eu faço também podeis fazer. Quando ele fala nesse deuses, com D minúsculo, não é Deus, é a potencialidade, o potencial do Espírito, que somos todos nós, somos espíritos. Nós não estamos espíritos, nós somos espíritos imortais. A potencialidade como espíritos integrais. É essa educação do espírito integral, com todas as suas, a inteligência, os sentimentos, todas as suas potências e habilidades. Então, nós podemos. E o que é pior, Marcos? Para o mal, nós fazemos rapidinho esse deuses. Percebe? Esses deuses, para sim. o mal, nós somos rápidos. Por que para o bem criamos tantas dificuldades? É o egoísmo que ainda está aí. E, aliás, você acabou de abordar o quinto princípio da pedagogia de Jesus, que é a visão integral sobre o ser humano. Ou seja, nós, espíritos, almas imortais, e que ele fazia questão de pontuar isso. Vem, então, o sexto princípio, que é a relação teoria-prática. Porque Jesus não simplesmente teorizava. E aqui eu vou deixar um recado aos professores. Cuidado com essa história de querer ensinar tudo para os alunos. Os alunos precisam aprender a pensar, os alunos precisam aprender a pesquisar, os alunos precisam aprender a ter as próprias experiências. E Jesus fazia isso. Ele não ficava fazendo tudo com os discípulos e outros. E ele relacionava. Uma observação. Sim. O amor. O amor. Quem fala é Paulo ou João? Sobre o amor. Posso fazer tudo. Tudo que eu quiser fazer. Mas se eu não tiver amor, como é que fica? É o amor. São belíssimas palavras de Paulo de Tarso. O amor. Porque o amor é a base da educação. O amor é a base dos ensinos de Jesus. Aliás, o amor é a base da educação moral, que nós estamos batalhando à luz do Espiritismo. E aí veio o sétimo e último princípio, que a Sandra Borba chama de o sentido transcendente da experiência humana. Ou seja, que nós não nascemos, vivemos e morremos. Na verdade, nós renascemos. Nós vivemos e vamos continuar vivos. Ou seja, a educação com Jesus é aquela educação que vai nos preparar para a vida, mas não simplesmente a vida humana, terrena, mas para a vida transcendente, a vida que pertence a Deus. Ela não pertence a nós. A vida que vai seguir após o túmulo, porque o túmulo é apenas do corpo material, orgânico. Não é o meu túmulo, porque eu, espírito, sou imortal. Eu vou continuar vivo. E Jesus estará me esperando, eu queira ou não, porque ele é o meu irmão maior, ele é o meu guia e modelo. E, aliás, aí nós temos esse grande encontro com a educação, o guia e modelo. Ou seja, a quem nós devemos seguir, se não a ele, Jesus, que é o modelo transcendente de amor, é o modelo transcendente de vivência da lei divina, que é uma lei
totalmente moral. Claro que é fácil nós percebemos, não é, Ronaldo? Que no meio educacional, quando falamos da educação de uma forma geral, nós estamos ainda muito distantes de tudo isso, nós estamos ainda muito longe da proposta pedagógica do nosso mestre Jesus. Mas que é possível. É perfeitamente possível colocar em prática, porque é uma pedagogia do comportamento, uma pedagogia da esperança, ou seja, que está nos colocando para dias melhores, agora que pede, como o Espiritismo veio resgatar, o combate imediato do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da indiferença, mas como você bem lembrou, Ronaldo, não dos outros, mas nosso. E nós temos que nos olhar do espelho e dizer assim, eu ainda sou egoísta, eu ainda tenho orgulho, eu ainda escorrego na casca de banana da vaidade, eu ainda de vez em quando sou hipócrita, e tenho que confessar, de vez em quando, diante da dor alheia, eu sou indiferente. Ou seja, não é querer cobrar dos outros a transformação, porque Jesus pedia a nossa transformação. Aquele diálogo com o jovem rico é maravilhoso, porque quando ele coloca isso, não, tudo bem, você está me dizendo que você já segue os 10 mandamentos. Ótimo, perfeito, mas só falta uma coisa, você tem que se desligar dos bens materiais, está preso a isso. Eu sei que você é um bom jovem, eu sei que você está lutando, né, para honrar pai e mãe, para não cometer adultério, etc., para não roubar, para não matar, tudo que está lá nos 10 mandamentos. Isso é maravilhoso. Mas, para seguir o evangelho, para que você se torne meu discípulo, só falta você se desprender dos bens materiais. Então, vai, distribui, entrega, faz a caridade, ajuda todo mundo, e aí você volta. Aí você estará apto a me seguir. Então, Jesus fez aquele convite da reforma moral íntima para o jovem. Então, nós temos que pegar esse diálogo para passar exatamente para nós, individualmente. Eu acho que chegou as nossas perguntas, hein, Marcos? Vamos Verdade, para o próximo. né? Vamos para o segundo bloco do nosso programa. Perfeito. Vamos às perguntas. Como aplicar os ensinos de Jesus no processo educacional? Temos que criar uma nova disciplina curricular? Marta, do Rio de Janeiro, Marcos. E aí? Uma nova disciplina, Olha, um novo projeto curricular aí no caso? Não. Na verdade, não. Nós já tivemos, historicamente, aqui no Brasil, nós tivemos a disciplina de educação moral e cívica. Mas a proposta espírita sobre a pedagogia de Jesus não é criar mais uma disciplina curricular, e que, nesse caso, ela teria que ser opcional, porque nós temos aqueles que não são cristãos, e eles têm que ser respeitados dentro da escola. Não é isso. Na verdade, a pedagogia de Jesus, ela deve estar inserida em todas as disciplinas curriculares, em todas as atividades pedagógicas, porque nós vemos a escola como uma comunidade de aprendizagem. Então, unindo, fazendo a interação entre direção, coordenação, professores, alunos, pais, responsáveis, agentes comunitários, todo mundo ali. Então, nós diríamos, para utilizar uma linguagem mais educacional, nós diríamos que trabalhar a pedagogia de Jesus é como se fosse um tema transversal. Ele entra em geografia, ele entra em história, ele entra em matemática, em língua portuguesa, ele entra em tudo. Hoje é que as escolas estão trabalhando aí com os alunos, né? Aliás, tem escola de educação infantil, que agora tem judô, tem capoeira, tem karatê, tem natação, tem balé, tem informática, tem xadrez. Eu não sei como é que essa criançada consegue absorver tudo isso, né? Mas entra em tudo. É Jesus, a pedagogia do comportamento. Essa tem que ser a nossa maior preocupação com as crianças, para que elas aprendam a ser fraternas.
Valores solidários. Aprendam a amar o próximo. Aprendam a fazer ao outro somente aquilo que queira que o outro lhe faça. Isso você vai aprender em todas as disciplinas, em todas as atividades. É muito simples, na verdade, fazer isso. Hoje nós estamos chamando essa educação de educação em virtudes, mas que o nosso querido Sai Baba, lá na Índia, já há anos atrás, chamava de educação em valores humanos, que alguns autores estão chamando de educação pela ética. Enfim, não estamos aqui para discutir nomenclaturas, nomes que nós vamos dar a isso, mas lembrar que é urgente trabalharmos o desenvolvimento das virtudes, trabalharmos essa questão comportamental, do chamado desenvolvimento socioafetivo. E aí Jesus entra em tudo e está em tudo. Não precisamos de mais uma disciplina curricular na escola. Uma palavra: humanização. Humanização. Isso aí. Sentimento. Próxima pergunta. Vamos à próxima. Acredito que dos ensinos de Jesus possamos tirar vários princípios pedagógicos. Afinal, ele era mestre. Isso é verdade? Existem esses princípios? João Vitor, São Paulo, Marcos. Comentamos, hein? Sim, existem esses princípios que nós agora já colocamos na primeira parte aqui do programa, com aquele estudo da Sandra Borba, que são 7 princípios, que começam com a valorização do ser humano, a valorização do contato pessoal. Aliás, como é importante em educação abraçar, brincar, dialogar, olho no olho. Sim, claro, neste momento nós estamos com a pandemia alterou essas coisas, e nós estamos tendo que obedecer um distanciamento social, mas mesmo assim, no caso em família, por exemplo, se vivemos juntos, não, você não vai ficar separado das crianças, não? Que brincar é a coisa mais normal do mundo. E mesmo hoje em dia com a internet, apesar de estarmos aqui falando pela internet, mas nós estamos nos vendo, nós estamos aqui dialogando, né? Então nós podemos dar aqui um abraço virtual, né? Ou seja, comunicar isso para o outro. Então, isso é muito importante na troca de mensagens, mas no presencial é muito importante. Também, nessa valorização, olhar para a criança como ser integral, que não é dotada apenas de inteligência. Se bem não é, Ronaldo, que tem pessoas que acham que criança não é inteligente. É sim, é um espírito reencarnado. Só que no período da infância, o espírito não tem o domínio completo do corpo. Por quê? Porque o corpo está em desenvolvimento. E o espírito vai pensar como criança durante a fase da infância. Mas, mesmo assim, essa criança é muito criativa, sonhadora, é uma coisa assim que você fica, às vezes, impressionado. E, de vez em quando, solta uns raciocínios que você fica assim, é melhor mudar de assunto, que eu vou passar vergonha aqui, né? Que é o espírito que está reencarnado. Então, são vários princípios, né? Eles estão no meu livro Educação com o Cristo, onde eu faço o desenvolvimento deles, mas, com certeza, dos ensinos de Jesus, nós retiramos diversos princípios pedagógicos que podem ser aplicados tanto na família quanto na escola. Aliás, Jesus deixou claro: deixai vir a mim as criancinhas, não foi à toa. Justamente para que possamos trabalhar toda a infância toda para essa preparação no futuro mais humano, mais espiritualizado. Próxima pergunta. Jesus não é problema somente da religião? O que ele tem a ver com a educação, Marcos? Solange de Recife. Boa pergunta. Muito bem. Bom, nós já fizemos uma abordagem no primeiro bloco, mas é muito importante discutirmos isso. Eu escrevi um livro, deixa eu mostrar aqui o livro, aqui, a capa dele, aqui. Não é o Educação com o Cristo, não. É o livro Jesus, o maior educador da humanidade. Nesta obra aqui, eu discuto exatamente isso.
Jesus seria um problema da educação? Será que da religião, somente da religião? Jesus teria sido verdadeiramente um educador? Será que nós podemos classificar Jesus, mesmo como mestre? Quer dizer, Jesus tem a ver com a pedagogia? Pois bem, fazendo a pesquisa, eu encontrei diversos educadores, diversos historiadores da educação e da pedagogia que classificam Jesus na história da educação e da pedagogia, com estudos muito bons, e que, na verdade, mostram que Jesus é, sim, o grande educador da humanidade. Porque Jesus não fundou nenhuma religião. A religião, por exemplo, a Igreja Católica é criação humana, de nós, seres humanos, lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, que foi convocado pelo imperador romano Constantino. Ali surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, que disse que ela, então, a partir daquele momento, seria a legítima representante de Jesus e, portanto, do cristianismo. Cristianismo, isso deriva da palavra Cristo, que significa o Redentor, o enviado, o Messias. Mas Jesus não criou o cristianismo, Jesus não criou o catolicismo, Jesus não criou o protestantismo, não criou o anglicanismo, não criou o ortodoxismo, também não criou o espiritismo. Jesus nada criou. Ele veio trazer a lei de amor. Ele veio revelar essa lei divina que rege todo o universo, toda a criação e, portanto, rege a nossa vida. Por isso que ele sintetizou tudo. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Está lá, é o primeiro mandamento. Está lá em Moisés. Mas tem um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. E todo mundo estava ouvindo Jesus, todo mundo ficou calado, parado. Tem um segundo mandamento? Que segundo mandamento é esse? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí os espíritos, na codificação espírita, dizem, então, que esses dois mandamentos resumem toda a lei. Resumem tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é universal, independe de religião e resume o que seja verdadeiramente a educação. Que educação não é saber matemática, língua portuguesa. Eu nem vou perguntar, mas eu vou lançar a pergunta, mas ele não precisa responder, né? Se o Ronaldo ainda lembra quando ele estudou lá no ensino fundamental, daqui já faz alguns aninhos, você ainda lembra como se resolve a equação de segundo grau. Não precisa responder, Ronaldo, deixa para lá o assunto. Mas nós aprendemos. Eu vou colocar esse aprendemos entre aspas. Ensinado. Mas a verdade é que isso não resolveu nada da nossa vida. Agora, se nós tivéssemos aprendido a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, olha, nós já estaríamos vivendo no paraíso. Eu gostaria apenas de dizer, Solange, que tudo a ver esse problema da religião com a educação. Mas vamos colocar principalmente as ações humanas, a troca de experiência, coisas básicas da educação. Bom dia, boa tarde, como você está? Com licença, por obséquio, enfim, ações normais dentro de casa, como deverá dar prosseguimento dentro da escola. Por que você está triste? Se preocupar com o outro, coisas normais. Eu costumo dizer, como educador, como professor que sou, que o aluno difícil, quando demonstra o que ele é, esse, para mim, é o melhor que tem. Quantos nossos colegas falam assim, esse pestinha, pelo amor de Deus, foi encomendado. Não, pelo contrário, ele está mostrando o que é. Muito bom, show. Esse está mostrando, esse, pelo menos, está sendo sincero na sua demonstração, está pedindo socorro de ações humanitárias, de espiritualização.
algum problema dentro de casa, de repente, ou na própria escola. Então, precisamos. Esse efeito de Jesus em nós é justamente isso, porque Jesus vai da família, ele diz quando procuram ele: ó, sua família está aí, seu pai, sua mãe, sua família, seu irmão. O que ele diz? Ué, quem é minha família? Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Senão aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. Olha que beleza, ele englobou toda a família universal nesse aspecto. Saiu da individualidade para a coletividade. Assim, a família, a escola e a comunidade devem estar unidas para um bem maior na preparação do futuro, que é a criança. Senão a criança fica igual ping-pong. Vai para aqui, vai para o psicólogo, vai para o fonoaudiologia, vai para o psiquiatra, toma remédio, fica internada, e a escola fica vazia, porque não precisa mais de aluno, o aluno é difícil. Vamos repensarmos a educação com Jesus nesse aspecto da humanização. É isso que nós estamos colocando. Falar de religião, mas da humanização espiritualizada. A Maria Montessori, grande educadora italiana, dizia que se nós educássemos para a cooperação e não para a competição, nós já teríamos transformado para melhor a humanidade, já teríamos nos renovado. É o que falta. E para isso nós temos que sair dessa educação, né, que forma seres individualistas para uma educação que forme seres de visão coletiva, como você bem abordou. Vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Precisamos aproximar as crianças de Jesus. A evangelização espírita é o caminho? Carmen, de Natal, Marcos. É um caminho. Tá? É um caminho. Não é o caminho, porque senão nós estaríamos aqui querendo exclusividade para a doutrina espírita e o centro espírita. Mas, sem dúvida, que é um caminho muito importante. E eu faço aqui um apelo aos dirigentes das instituições espíritas que compreendam a grandiosa, profunda importância da chamada evangelização espírita infanto-juvenil. Que o centro espírita compreenda que isso é a essência, é a base. Nós temos que ligar as novas gerações ao nosso Mestre Jesus, porque ligando as crianças a Jesus, nós automaticamente estaremos ligando essas almas presentemente reencarnadas com Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, muito mais do que a assistência e promoção social, muito mais do que a mediunidade, muito mais do que a palestra pública, a evangelização espírita, infanto-juvenil tem que ser prioridade, porque o que está faltando é sentimento. Como dizia um grande amigo espírita, hoje já na pátria espiritual, o que está faltando é Jesus nos corações. Então, sem nenhuma dúvida, esse é um caminho. Mas também é caminho o evangelho no lar. E nós estamos falando aqui do centro espírita, mas vamos falar também aqui da família. Então, nós temos a evangelização espírita, infantil e juvenil no centro espírita, mas é muito importante que a família promova também o evangelho no lar com as crianças. Lembrando aqui, o Ronaldo já lembrou isso, né, que Jesus foi muito enfático. Deixai vir as minhas criancinhas. Não pode ter essa história, crianças, já para a cama, vão para o quarto, porque os adultos vão fazer a prece. Não é nada disso. Nós vamos trabalhar, está chegando a hora de trabalharmos o nosso Mestre Jesus, o amigo das crianças. Vamos para o culto. Tem que deixar isso muito claro para a criançada. E vamos sentar com eles. E hoje a literatura espírita, infantil, ela está muito enriquecida. Novos autores, vários títulos, trabalhando Jesus, então está muito mais fácil fazer isso. Tá? Então, a evangelização no centro espírita é um caminho, o evangelho no lar é um caminho, né? Então,
Nós temos que aproximar as crianças de Jesus, e isso é urgente. Marcos, eu tem muito tempo não. Eu fiz minha primeira comunhão, tem pouco tempo, e fiz a minha catequese, pouco tempo isso. Não vou falar quanto tempo, mas tem pouco tempo. E eu nunca esqueci a minha professora de catequese, a minha educadora, Dona Irene, que já, com certeza, não faz mais parte, já está com o Papai do Céu. Mas, olha, eu já tinha as ideias revolucionárias com a ideia do Espiritismo, e ela jamais, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, na Igreja Católica, me direcionou com todo carinho, não criou nenhum trauma para com isso. Fiz parte das mocidades da época da Igreja Católica, mas sempre com as ideias espíritas comigo, sem conhecer até então a doutrina espírita, que depois é que eu fui conhecer, mas já havia as ideias inatas em mim sobre a doutrina espírita, e que ela e o padre Durval, que também já desencarnou, jamais me recriminaram. Eu quero dar esse testemunho para provar que Jesus, não importa a denominação onde você esteja, respeite as ideias que estão vindo. Ela respeitou as minhas ideias, fiz parte, e eu tenho o maior carinho com a Igreja Católica, com o berço que me fez, com a catequese, a minha transformação inicial a conhecer Jesus. É um depoimento que eu faço, porque como ela colocou, espírito é o caminho? Não, é um caminho, a catequese é outro caminho, a parte evangélica que faz o seu trabalho também é outro caminho. Então, Jesus, precisamos entender isso, é levar Jesus, levando a humanização e a imortalidade da alma, apagando de uma vez por toda o egoísmo que tem avassalado o mundo todo, a nós todos, transformando a humanidade do que está aí. Mais pergunta no ar, Marcos. Vamos lá. A doutrina espírita tem uma parte pedagógica. Quais são? Jales da Costa, Ribeirão Preto, Marcos. Muito bem. Sim. A doutrina espírita, ela é uma pedagogia, o espiritismo é doutrina de educação, com base nos ensinos morais de Jesus. Kardec fazia questão de dizer que, primeiro, o espiritismo é uma doutrina filosófica, com bases científicas, porque é uma ciência de observação, e essa filosofia, somada a essa ciência, desagam em consequências de ordem moral. Então, desse ponto de vista, o espiritismo pode ser considerado uma religião. E o espiritismo, na sua essência, é doutrina de educação do ser imortal, que somos nós, presentemente encarnado. E o espiritismo, ele provoca uma revolução pedagógica, porque quando eu estou com a criança, eu, na verdade, estou com um espírito, uma alma, que já teve existências passadas, portanto, tem conquistas, tem experiências, está num novo corpo, numa nova personalidade, numa nova posição social para novas experiências, novos aprendizados. Essa criança que vai, provavelmente se tornar adulta e que retornará ao mundo espiritual de onde ela veio, dando continuidade ao seu progresso por causa da lei de evolução. Então, o espiritismo traz para nós, primeiro princípio, a alma imortal. Segundo princípio, a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Terceiro princípio, a lei de evolução. Quarto princípio, Deus, como Pai Criador. Temos mais princípios. Quinto princípio, pluralidade dos mundos habitados, porque sabemos que não existe vida apenas no planeta Terra. Podemos colocar outro princípio aí, a questão do livre-arbítrio e suas consequências perante a lei divina. Ora, tudo isso é educativo, porque a reencarnação é instrumento pedagógico de Deus, porque Deus não nos castiga, Deus nos ama. Deus está sempre permitindo que possamos ter novas experiências e reparar, se assim tiver que ser, o mal que, porventura,
fizemos no passado. Aliás, o Espiritismo corrige uma frase popular, né? Que popularmente se diz aqui, né? Aqui se faz, aqui se paga. O Espiritismo corrige a frase assim, aqui se faz, aqui se repara. É para isso que nós estamos aqui encarnados. Então, esses princípios mudam tudo. E fazem com que, tanto na família quanto na escola, nós tenhamos uma educação não apenas teórica, mas uma educação lúdica, uma educação a partir da experiência, respeitando os estágios de desenvolvimento desse espírito, agora encarnado. Porque existem os estágios psicológicos e existem os estágios físicos, orgânicos do corpo. E o Espiritismo traz de volta para o campo da educação a questão das ideias inatas e das tendências de caráter. E aí, então, nós estamos trazendo Jesus. O Espiritismo traz Jesus de volta. E aí nós temos que dizer que a escola, que atualmente está divorciada de Jesus, que atualmente está divorciada da formação do caráter, da educação moral, ela haverá de ter que encarar isso novamente. Ela não pode mais ficar distante disso e ela vai ter que se unir à família para essa educação moral, porque nós estamos em crise, com certeza que estamos. Mas qual é a crise que nós estamos enfrentando? É a crise moral, é a crise de valores, é a crise de falta de humanização. Tudo isso traz o Espiritismo, que, na verdade, está revivendo, está trazendo novamente Jesus para o campo da educação. Muito bem, Marcos. Mais alguma pergunta? Com Jesus na educação, os fatores de erros da educação na escola seriam menor segundo a sua visão? Iris Lobato. E aí, Marcos? Com Jesus na educação, os fatores de erros da educação na escola seriam menor segundo a sua visão? Bem, a tendência é essa. Mas é claro que nós temos que tratar Jesus dentro da escola sem sectarismos, porque não estamos falando de ensino religioso. Quando, aliás, veio essa grande discussão, a partir lá na década de 1990, de introduzir nas escolas o ensino religioso, nós espíritas, através das federativas espíritas estaduais, então nos seus estados, e através da Federação Espírita Brasileira, junto ao Ministério da Educação, a nossa proposta foi que o ensino religioso fosse entendido como ensino moral, ou seja, um ensino com base nos ensinos de Jesus. Infelizmente, esse não foi o entendimento de outros segmentos, e o ensino religioso passou a ser, na verdade, ensino da religião, de forma facultativa, e aí você introduziu nas escolas o ensino, então, do catolicismo, do protestantismo e assim por diante. Nos foi requisitado aqui no estado do Rio de Janeiro, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, né, mas em alguns outros estados, as secretarias estaduais de educação requisitaram, então, que a federativa do estado apresentasse uma relação de professores, né, para ensinar espiritismo dentro das escolas no ensino religioso. Mas a lei diz que é preciso que esse professor tenha uma formação, que seria uma formação teológica, né, na doutrina que ele representa. Ora, o Espiritismo não tem uma teologia formada, dogmática, e federativa espírita nenhuma forma professores em Espiritismo. Então, nós tivemos que declinar do convite e dizer taxativamente que nós jamais iríamos admitir ensinar espiritismo nas escolas. A escola é laica. E os espíritas, que são professores, poderiam perfeitamente assumir a cátedra da disciplina de ensino religioso, mas que trabalhariam dentro, exclusivamente, dos ensinos morais trazidos por Jesus. Então, se nós entendermos isso, Jesus passa a ser o caminho que vai, sim, melhorar e muito a nossa educação. Com certeza. Bem, acho que chegamos ao nosso final, Marcos.
Pois é. Mais O alguma nosso pergunta? técnico Tavares não segurou o relógio, né, Ronaldo? Não segura o relógio. Olha, Não teve. hoje eu fico gratificado com o tema, que é vasto, é bem amplo, e a gente tenta, com as próprias perguntas, também fazer todo um resumo. Mas eu vou dizer uma coisa a você: sem Jesus, no seu exemplo de amor, de vida e, sobretudo, dando-nos o exemplo do individual partindo para a coletividade. Isso é que é exemplo. Exemplo de vida, exemplo de amor, exemplo de trabalho. E o maior exemplo de Jesus é ele mesmo, na sua expressão maior, quando diz para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu estou colocando isso, Marcos, por conta da pandemia que está aí, tantas outras doenças, não é só a pandemia, tem o câncer, tem a hanseníase, tem a tuberculose, enfim, N doenças que com a pandemia ficaram, parece que esquecidas, mas que está também levando a muitas mortes. E Jesus deixa isso claro. E também o suicídio, mas que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confie, dê o seu tempo a ele, que ele lhe ajuda. Muita paz, nosso boa noite, que Jesus os abençoe e nossa eterna gratidão a todos. Bem, chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Governador espiritual da Terra, e a proteção e inspiração dos bons espíritos. E convidamos a você para estar conosco toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, para conversarmos sobre Espiritismo e educação. Até o nosso próximo encontro. Paz em todos os corações.